Quais são os fatores que mudam a produção de campo? Fazer ele ser maior ou menor? Esses fatores estão dispostos nesta equação aqui. Obviamente que eu não quero, e vocês não faz parte do dia a dia do eletricista dominar a parte, pelo menos essa equação. Mas o que ela diz? Quanto maior o número de enrolamento, isso vai ser importante depois nas bobinas de ignição, também trabalha com esse princípio. Quanto maior o número de espiras, mais produção eu tenho de energia. Para a mesma variação de campo, se eu der mais voltas na bobina, ela produz mais. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, a variação de campo em si. Se eu tenho um campo muito fraco e uma variação para um campo muito forte, eu tenho uma grande produção de energia. Se eu tenho uma variação de um campo muito fraco para um campo um pouquinho mais forte, eu tenho uma pequena variação de energia. Por isso que o sensor de rotação do tipo indutivo, existe um teste que você passa o calibre de lâminas dele para ver qual é a distância do sensor para a roda fônica. Essa distância tem que estar calibrada. Se tiver muito, tem que diminuir, em alguns casos, as arruelas de encosto. Se tiver pouco, tem que aumentar as arruelas. Porque essa distância vai influenciar na produção de energia dele. Então esse é o segundo fator que influencia na quantidade de energia que uma bobina produz, que é a variação de campo. E o terceiro fator, que é inversamente proporcional, é a velocidade. Quanto menor for o tempo que existe aquela variação, maior é a produção de energia. Quanto maior o tempo que você leva para variar aquela mesma intensidade de campo, menor é a produção de energia. Então são três fatores. Quantidade de voltas, quanto maior, mais produz. Segundo fator, que variação é essa? É de um campo muito fraco para um muito forte, então a produção é alta. Terceiro fator, velocidade. Quanto mais rápido variar esse campo, maior vai ser a produção de energia. Toda bobina funciona assim. Por exemplo, esse tipo de sensor de rotação indutivo, ele chega a gerar 18 volts, 20 volts, 30 volts. Depende da rotação do motor. Porque ele não é um sensor que depende de alimentação para trabalhar. Ele produz a própria energia. Como ele tem uma intensidade fixa e a bobina não muda o número de voltas, quanto maior a rotação, mais ele produz energia. Eu estou mudando o tempo que leva para variar o campo. Então chega assim a 18, 20, 25, 30 volts, dependendo. O sensor de rotação